para a edição das 9 com João Paulo Alcazar. O governo português espera que a Nissan volte a colocar Portugal no mapa dos investimentos. O Ministério da Economia, contatado esta manhã pela TSF, diz que só ontem ficou a saber da decisão da multinacional de travar a fábrica de baterias para carros elétricos, um projeto que previa a criação de 200 postos de trabalho em Aveiro. O gabinete do Ministro da Economia disse ainda à TSF que, apesar desta decisão da Nissan, não foram alterados os objetivos do MOBI-E, a rede de mobilidade elétrica, que quer disponibilizar 1.300 postos de carregamento de carros elétricos na via pública até ao final do próximo ano. Basílio Horta, ex-presidente da AICEPA, a agência que tratava do investimento e comércio externo português, pensa que, para além do investimento, que não é feito, é também a imagem do país no exterior que sai afetada. Este investimento foi objeto de muito trabalho da agência e do governo anterior e, portanto, foi com pena, foi com muita pena. Era um investimento da ordem de 150 milhões de euros, criava 200 postos de trabalho, numa região que necessitava muito deste tipo de investimento. Portanto, era um investimento importante até em termos tecnológicos, realmente importante. Estamos a dizer que para o país é mau que se tenha perdido este investimento, quer pelo investimento, quer pela imagem que é dada. Nissan é uma grande empresa multinacional, tinha publicitado o investimento em Portugal de uma maneira muito vasta e esta desistência não é boa para a imagem do país. Uma notícia comentada assim por Basílio Horta. António Pereira Joaquim, porta-voz da Nissan, trata de notar que a decisão da empresa não está ligada ao projeto português de aposta na mobilidade elétrica. A Nissan reavaliou o plano de produção e concluiu que as atuais 4 fábricas espalhadas pelo mundo são para já suficientes. Com estes 4 fornecedores, nós conseguimos suprir todas as necessidades que vamos ter no futuro até 2016. Que outros fatores pesaram para esta unidade portuguesa ter sido preferida em relação às outras? Basicamente, a grande razão foi a localização das outras fábricas junto de fábricas de produção de veículos elétricos. A aposta da Nissan concentra-se agora nas fábricas que possam alimentar os carros elétricos produzidos no Japão, Reino Unido, França e Estados Unidos da América. O presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, disse esta manhã que acredita que o pacote orçamental acordado em Bruxelas, na última cimeira de Bruxelas, e que deixou acordo do qual se excluiu o Reino Unido, Van Rompuy acredita que esse pacote de medidas poderá estar pronto para assinatura já no próximo mês de março. Declarações de Rompuy em Estrasburgo, onde está esta manhã com o Presidente da Comissão, Durão Barroso, apresentando aos deputados os resultados das conversações em Bruxelas, e na intervenção que fez, Durão Barroso já tratou de puxar as orelhas ao Reino Unido, João Francisco Guerreiro. Fica claro nestas 2 primeiras intervenções do desagrado de Bruxelas em relação à decisão do Primeiro-Ministro britânico, David Cameron, de se excluir do chamado Pacto Orçamental, alcançado na última Cimeira Europeia, que resulta num acordo que vai permitir uma maior intervenção da Comissão Europeia na política orçamental dos Estados. O Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, já esclareceu que a exceção fiscal pedida pelo Reino Unido tornou o acordo impossível. David Cameron pediu que fosse introduzido um protocolo específico que excluísse os serviços financeiros, mas Barroso já explicou que esta exceção, uma exceção desta natureza, representaria um risco para o mercado interno. United Kingdom, in exchange for getting its agreement, asked for a specific protocol on financial services, which, as presented, was the risk to the integrity of the internal market. This made compromise impossible. As declarações de Durão Barroso nesta primeira intervenção no debate parlamentar em Estrasburgo, Durão Barroso ainda com um jeito de lamento face à decisão de David Cameron, explicou que este acordo alcançado na última sexta-feira não é um acordo a 17 mais outros Estados, é sim um acordo a 27 menos 1. Correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro, atento à
apresentação das conclusões da Cimeira de Bruxelas no Parlamento de Estrasburgo, onde já falou esta manhã o Presidente da Comissão, Durão Barroso. Estamos a comprometer o futuro. É desta forma que Francisco Ferreira, professor universitário, ambientalista da Quercus, comenta o anúncio do governo do Canadá. O Canadá resolveu saltar fora do protocolo de Quioto e foi o primeiro país a fazê-lo. Antes de escutar a leitura que faz deste acontecimento Francisco Ferreira, lembramos com brevidade as razões das autoridades de Ottawa. Sofia Santos. O Ministro do Ambiente justifica a decisão dizendo que o protocolo não funciona e que o Canadá se arriscava a pagar multas de vários milhões de dólares caso continuasse como um dos signatários. O Ministro lembra que o acordo não inclui os dois maiores emissores de gases com efeito de estufa, os Estados Unidos e a China, mais uma razão para que o projeto não funcione. O país tinha-se comprometido a reduzir as emissões de gases em 6% em 2012, uma redução relativamente aos níveis de 1990, mas, pelo contrário, as emissões poluentes têm aumentado e o governo conservador rejeitou as obrigações assumidas pelo governo liberal que assinou o protocolo. Para Francisco Ferreira, a decisão do Canadá coloca em risco não apenas o protocolo, mas lança mais nuvens negras sobre o futuro do planeta. Claro que é uma decisão lamentável, porque, infelizmente, tudo indica que vai ser uma decisão que outros dois países, a Federação Russa e a Japão, irão seguir. E com os Estados Unidos desde há anos de fora e com estes outros países a saída do protocolo de Quioto, não vamos conseguir garantir que o pico de emissões global se dê antes de 2020, quando é desejável, e, portanto, estamos claramente a comprometer o futuro do planeta. A opinião do ambientalista Francisco Ferreira, que tratou também de comentar as primeiras declarações feitas pelas autoridades chinesas sobre a decisão do Canadá. Pequim assinou o protocolo de Quioto, é certo, mas enquanto país em desenvolvimento não se comprometeu com metas para a redução da emissão de gases de efeito de estufa. Para a China, considerou lamentável a decisão do Canadá de sair do protocolo de Quioto, uma decisão, um comentário lido assim por Francisco Ferreira. Pelo menos a pouco grau. Isto é, não podemos considerar a China como um país inocente nestas negociações de clima, apesar de, efetivamente, a sua postura estar a mudar e até esperança que a China implemente ações corretivas, porque o seu aumento de emissões é realmente muito grande, a par, no entanto, de também estar a fazer um grande esforço, por exemplo, nas energias renováveis. Comentário de Francisco Ferreira. São 9 horas e 9 minutos, 8 e 9 nos Açores. O Sporting quer ir às compras em janeiro. O administrador da SAD dos Leões, Luís Duque, disse esta manhã que as lesões de alguns jogadores da equipa justificam esta opção. Há lesões também extraordinárias, não são aquelas lesões decorrentes da atividade, como por exemplo a conduzir à operação do Rinaldo, à própria operação do Marat, à lesão crónica, penso que está em estabelecimento do Rodrigues, do próprio Jefferson. E encarando desta forma estes factos também excepcionais, poderíamos dizer para que o Sporting, para manter os níveis de competitividade e para manter os objetivos inicialmente definidos para a administração, deverá ir ao mercado de dezembro, de janeiro, de inverno. Declarações do Luís Duque, afastando deste cenário de compras um possível regresso de Ricardo Quaresma ao Sporting. O jogador está na Turquia, segunda temporada de contrato com o Besiktas. Luís Duque falou esta manhã no aeroporto de Lisboa, a partida da equipa para Roma, onde amanhã joga com o Lazio para a Liga Europa. Tem poucos instantes, a última previsão da Agência Internacional de Energia sobre a procura mundial de petróleo. E o que é que mostra esta previsão da agência? Uma baixa na procura mundial. A agência fez uma revisão em clara baixa dessas previsões, quer para este ano, quer para o próximo. O consumo de petróleo a nível global deve ser bastante menos forte, 160 mil barris diários a menos do que
aquilo que se previa para este ano e, no próximo ano, ainda menos, procura 200 mil barris por dia, menos do que as previsões que tinham sido feitas pela Agência Internacional de Energia, que considera que esta revisão tem a ver com o contexto de crise global agravada. Esta terça-feira há uma eletricidade no ar própria das grandes ocasiões, porque se aguardam esclarecimentos relativamente à chamada partícula de Deus. Será que já deram com ela? No CERN, Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, realiza-se hoje um seminário onde vão ser revelados os mais recentes resultados das experiências de colisão de matéria, experiências feitas dentro do grande, gigantesco acelerador de partículas que existe no subsolo, na zona de Genebra. O que os cientistas procuram é o bosão de Higgs, a mãe de todas as partículas, considerado o tijolo elementar do universo inteiro. No disco da internet está tudo de antenas no ar, mas em concreto, Isabel Meira, o que é que se sabe? O bosão de Higgs é uma partícula hipotética essencial para explicar porque é que as outras partículas têm massa, segundo o chamado modelo padrão, a teoria sobre o mundo mais consensual entre os físicos. A ideia foi formulada nos anos 60 pelo físico Peter Higgs. É a partícula que transformou a matéria dispersa do Big Bang em estrelas e planetas nos primórdios do universo. Em Genebra, no maior e mais potente acelerador de partículas do mundo, o número de colisões já realizadas na busca pelo bosão de Higgs ultrapassa as 400 mil milhões, é o maior volume de dados analisados até ao momento e vai estar na base dos resultados apresentados logo à tarde. Mas a cautela é uma partícula essencial no modo de funcionamento do Centro Europeu de Investigação Nuclear. Para que nada seja apenas fruto do acaso, os cientistas já avisaram que em causa estão progressos significativos na investigação, mas ainda é cedo para proclamar a existência do bosão de Higgs. O nível de rigor experimental foi comparado por um cientista à famosa história da maçã de Newton e à formulação da teoria da gravidade. Neste caso, implica esperar que 1 milhão de maçãs caiam da árvore para que a descoberta possa ser anunciada ao mundo. Gaspar Barreira, diretor do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, o braço português no CERN, considera que ainda hoje vamos ter notícias relevantes, mesmo que não tenham dado com o tal bosão. Qualquer que seja o resultado, existência ou não existência, é um enorme resultado, porque vai condicionar o desenvolvimento da física teórica de partículas e depois da física experimental, obviamente, para os anos sucessivos. Há qualquer coisa de fundamental na imagem do mundo que temos que será decidida pela existência ou não existência do Higgs. Os mídias, é óbvio, estão muito polarizados em torno do aparecimento da partícula de Higgs, com toda, digamos, a parafernália de nomes da partícula de Deus e outras. Do ponto de vista do físico que eu sou, para mim, é de certo modo indiferente a sua existência ou não existência. É importante determinar se sim ou não é? Para sabermos que caminho temos que seguir. O físico Gaspar Barreira não alinha em emoções mediáticas, mas trata de nos dizer que o ano que está a chegar ao fim foi, de facto, particularmente interessante no grande acelerador de partículas em Genebra. Este ano foi um ano extraordinariamente produtivo em termos de funcionamento da máquina. É quase, enfim, não há milagres da ciência, mas a máquina funcionou espetacularmente bem, muito para além das expectativas que os físicos tinham. Só para lhe dar uma ideia, a máquina acumulou cerca de 100 vezes os resultados que tinha acumulado no ano anterior, no ano do arranque, e atingiu uma estatística considerável. Essa estatística quer dizer o número de acontecimentos de física que se registaram, e que são vários milhões de milhões, são suficientes para uma primeira análise global, mas não ainda uma análise conclusiva. O Higgs, em existir, é uma partícula baixíssima frequência de aparecimento, digamos, aquilo que os físicos chamam de pequeníssima secção eficaz, e esta estatística, apesar de enorme, não é ainda uma estatística suficiente para um resultado conclusivo. O que está em causa com as últimas pesquisas no CERN, em Genebra, dados relevantes sublinhados por Gaspar Barreira, diretor do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Agora voltamos ao destaque desta manhã, João Paulo Alcaçar. O Ministério da Economia espera que a Nissan volte a pôr Portugal no mapa dos investimentos. O governo português garante que o travão na fábrica de baterias em Aveiro não afeta a
a Estratégia Nacional de Mobilidade Elétrica. Estas e outras notícias em tsf.pt.